Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Como estão vocês essa noite? Todos bem? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra que eu trago aqui hoje, essa noite para a gente, o tema dela é o Deus que nunca nos abandona. E com base nesse tema, peço que vocês abram a Bíblia de vocês, no livro de Ezequiel, no capítulo 30. Vamos fazer a leitura do 1º ao verso 5. Todos acharam? (37), 37, né? Me confundi. Meus irmãos, o livro de Ezequiel 37, do verso 1 ao 14, ele fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Acho que é uma história bem conhecida, né? Acho que quase todo mundo já ouviu falar ou já leu esse versículo. E ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs em meio a um vale, cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Alguém aqui já viu um osso bem seco? Geralmente, quando a gente passa na estrada, né, a gente vê uma carcaça ou um osso bem seco. Não tem como imaginar um osso seco daquele jeito ali ter vida novamente, né? Pois assim estavam os ossos da visão de Ezequiel. Isso simbolizando há muito tempo sem vida, né? Mas em meio a essa visão que Ezequiel teve, brincadeira, deu branco. Em meio a essa visão que Ezequiel teve, tinha uma promessa de Deus, né, em cima dessa visão. No capítulo 37, até a parte mais abaixo ali que nós vamos ler no instante, ele fala sobre o povo de Israel que estava cativo de Babilônia. Devido a muita iniquidade, o pecado, a nação de Israel caiu por causa disso, né? E o profeta Ezequiel, ele foi chamado justamente no exílio, 5 anos precisamente no exílio, que ele estava de exílio. Isso mostra que Deus não chama a gente numa parte boa, né, das nossas vidas. Muitas vezes ele vai nos chamar no pior momento. E é aí que nós vamos nos destacar, né? Não só na parte espiritual, mas podemos até... Muitas vezes a gente pensa que está até pior que outras pessoas, mas a gente pode ajudar. Mesmo na nossa pior fase, nós somos chamados e podemos ajudar de alguma maneira. E assim foi como Ezequiel. Alguém sabe qual o significado do nome Ezequiel? Não? Ezequiel significa o fortalecido por Deus, ou que Deus fortalece. Tudo que a nação de Israel precisava naquele momento, não é verdade? Estavam longe da sua pátria, cativo de Babilônia, né? Que foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor II, sem fé, e o termo que eles usavam, ossos secos, era como eles se sentiam, né? Falavam que seus ossos estavam secos, sem fé, praticamente vivos por fora e mortos por dentro. É assim que o cristão, ou a pessoa que não é cristão, ou o cristão que está sem fé, muitas vezes a gente está vivo, demonstra por fora como se fala, um semblante até bom, né? Mas só que por dentro está seco. Assim era a nação de Israel que se sentia naquele momento. Então, meus irmãos, o importante de saber é que, mesmo no vale, Deus não se impede de agir, né? Ele pode lhe chamar no vale, ele pode lhe chamar e não impede, me desculpe, e não impede que ele chame no vale, né? Um segundo tópico que eu vou abordar aqui é porque o vale não é o fim. Muitas vezes a gente está desanimado, pensa que aquele momento que a gente passa pelo vale ali é o final para a gente. Assim como a nação de Israel, naquele momento pensava que era o fim, mas não era o fim. Porque Deus tinha um plano ainda, né? E tinha uma promessa para a nação de Israel. E essa promessa, no vale que eles passavam, né, que era provações, eles passavam por provações, a racionalidade de comida, né?
que você não vale é a mesma coisa no deserto, você está passando por um período difícil de sua vida. Assim era a população de Israel naquele momento. Então, meus irmãos, o sentimento de abandono era muito grande, né? Mas Deus fez uma pergunta para Ezequiel. Ele perguntou, na visão, né? Ele perguntou a Ezequiel: poderão viver esses ossos? No caso, os olhos humanos, né? Os ossos secos ali. Ele perguntou para Ezequiel para ver a visão humana dele. Qualquer um vê um cenário daquele, que o cenário era caótico. Se põe aí dentro de um cemitério, só ossadas. Quem vai imaginar que aquilo ali vai ter vida de novo? Acho que quase ninguém vai dizer que vai ter, né? É impossível aos olhos humanos, mas para os olhos de Deus, não. Então Ezequiel respondeu a Deus, né? Só tu o sabes. Então ele botou toda a confiança dele em Deus, né? Então ele falou, só tu o sabes. Ele jogou a responsabilidade literalmente no colo de Deus. E a gente sabe que Deus é especialista em modificar cenário, né? Do ruim para o extraordinário com a palavra. Então, meus irmãos, como Deus transforma cenários, né? E nunca nos abandona. Então, meus irmãos, aos olhos de Ezequiel, né, ele teve fé, ele falou que só tu sabes. E pois assim Deus fez, né? Vamos ler o verso 4 aqui, que tem a confirmação sobre isso. No verso 4, então Deus fala para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Como a palavra tem poder, já imaginamos o que aconteceu, né? E assim o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que fará entrar em vós o Espírito e vivereis. Então o cenário, os ossos estavam secos, né? Mas com a palavra de Deus, ele falou o quê? Esqueci. Mas eu falei de novo. Ele falou o quê? Ele falou, né? Assim diz o Senhor: a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito Santo, né? E onde habita o Espírito Santo não há morte, só há vida. Então, meus irmãos, no verso 6, ele relata aqui, Deus fala: porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o seu Senhor. Nessa parte aqui ele fala de uma metáfora, né? Como o Vale dos Ossos representava a casa de Israel, que estava seca e sem vida, essa parte ele cumpre fala da parte da promessa no sentido figurado. Quando ele fala aqui, porém carne e nervo sobre, isso é um sinal de restauração. Assim como na promessa ele fala que vai unir novamente vai unir a nação de Israel, que estava dispersa. Quando ele fala que os ossos se juntam, isso tem relação direta com a junção da nação. E a carne e os nervos sobre os ossos, isso significa que é um sinal de restauração, não é verdade? E o verso 7. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Isso é Ezequiel falando. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Imagine a cena. Quando Ezequiel acabou de profetizar a palavra do Senhor, ele ouviu um ruído. Que nós sabemos, Deus pode estar no oculto, a gente não está vendo, mas quando ele começa a agir, algum barulho vai ter um rebuliço. A gente vai saber que alguma coisa vai acontecer. E pois assim aconteceu. Juntou osso com cada um osso, né? Juntaram-se ossos com cada osso, e houve um rebuliço, como ele falou aqui. Então, meus irmãos, isso relata no tópico 3, né? Que os ossos estavam sequíssimos e voltaram a viver. E virou um vale, no lugar do vale de ossos, virou o vale do milagre, né? Só tinha a morte quando teve uma palavra proferida para Ezequiel profetizar. Ele profetizou e assim fez. Houve vida naquele momento. Ossos se juntaram com os ossos. Começou
a carne, os nervos, tudo se reconstituindo, e assim teve vida. Mas mesmo assim, depois de todo reconstituído, faltava uma coisa. Alguém imagina o que seja? Vida. Muito bem, minha irmã. A estrutura já estava formada. Isso simboliza o quê? Nós podemos ter bens materiais, podemos aparentemente estar alegres, felizes, por fora mostrando, mas se não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, não há sentido, não há vida. Assim era a nação de Israel. Eles poderiam estar vivos, como mortos, eles estavam como mortos-vivos, na verdade, né? Poderiam estar vivos, você olhando ali, mas por dentro eles estavam mortos. E só faltava o Espírito Santo para eles reviver novamente, parte da promessa, ia restaurar a sua terra, né, sua nacionalidade, não tinha um reino, ia restaurar o seu reino, ia juntar novamente a nação de Israel e, por fim, a vida, que é a comunhão com o Espírito Santo, né? O que é o mais importante. Então, meus irmãos, nós somos chamados aqui essa noite, não para lamentar, né? Mas sim para profetizar que somos os Ezequiéis do nosso tempo. Nós estamos aqui para fazer, a igreja do Senhor, estamos aqui para fazer o diferente, fazer como Ezequiel, profetizar a vida, né? Andar em comunhão com Cristo, e é o que é mais importante. E lembre-se, o exílio não é eterno, mas a graça e a glória de Deus, sim. Boa noite.